Essa apresentação é uma versão resumida, simplificada, de alguns dos elementos que estão detalhados nesse artigo que saiu na revista Perspectiva Filosófica da Universidade Federal de Pernambuco, neste ano, 2022, de mesmo título, Virtudes Epistêmicas como a Vacina contra a Fake News. Então, é uma versão simplificada, resumida. Eu sou o segundo autor desse trabalho, mas fiquei incumbido de fazer a introdução aqui dele, dar uma palavrinha, então, de início sobre como que surgiu a articulação desse trabalho, qual que é o problema que está no nosso horizonte, a problemática, sinalizar para a proposta que a gente tem e a estrutura da nossa apresentação. E segue de perto o modo como o artigo se estruturou. Bom, um pouco, então, sobre como surgiu a elaboração desse trabalho. À época, o Daniel estava aqui na UFG como professor do substituto, chegou a assistir algumas aulas minhas do curso que eu ministrei no PPG-FIO, de Filosofia da Mente, Teoria da Ação. Também, de vez em quando, conversávamos sobre esse tipo de assunto, também na esfera epistemológica, então ele já tinha conhecimento da minha visão, vamos dizer assim, ativa da cognição, dos processos cognitivos, uma visão especificamente comportamental dos fenômenos, que calha bem dentro de uma epistemologia de virtudes. E o pano de fundo desse contexto era uma preocupação muito grande com as fake news, que já antes da pandemia era uma preocupação grande, né, que rondava a esfera das preocupações políticas, particularmente em razão da grande influência que as fake news têm no comportamento da sociedade. E depois, no contexto da pandemia, esse fenômeno das fake news ganhou algumas dimensões também particularmente graves, né, que levaram inclusive, a ceifar muitas vidas, né, em razão da desinformação que essas fake news elas carregam, né, levando a um negacionismo em relação à eficácia das vacinas e coisas do tipo. Não é um fenômeno novo esse das fake news, ele é um fenômeno antigo, mas no contexto do uso das redes sociais, né, um contexto recente que a gente vive, é um problema que parece que ganhou dimensões talvez como nunca antes, né? E com uma influência inegável no comportamento e na dinâmica social. Então, foi a partir disso, né, o Daniel começou a bolar um esboço de algumas ideias sobre isso, na forma escrita, me convidou para colaborar nessa empreitada, e aí eu, lendo, conversando a respeito, vi que podia dar talvez alguma pequena contribuição ali em alguns aspectos, e aí então a gente reuniu essas convergências que a gente possui sobre o assunto e produziu então esse resultado. Felipe, se eu só... Não, perdão, é que o Felipe é interessante, o Felipe ele trouxe aqui a questão de como nós bolamos, assim, porque a realidade é que eu não sou especialista também em epistemologia, o Felipe é. Assim, a minha área de trabalho normalmente é a filosofia moral e filosofia política. E o fenômeno das fake news, ele trouxe, como o Felipe disse, um impacto muito grande sobre a questão da filosofia política. Eu já estava investigando isso do ponto de vista do impacto sobre o processo democrático. Então, assim, eu tinha um interesse muito grande sobre essa questão do fake news e a relação com o processo democrático. Somente que
realmente faltava uma possibilidade para eu conseguir entender as fake news dentro do ponto de vista epistemológico. Apareceu uma chamada específica, eu pensei, não, achei interessante, falo sobre a questão das fake news, eu imaginei a questão das virtudes, da epistemologia da virtude, né, que me pareceu calhar muito bem com essa questão da fake news. Até porque depois, como eu vou falar, a epistemologia das virtudes acaba se assemelhando a certos aspectos que a gente encontra, inclusive hoje em dia, dentro da teoria do processo democrático. Então, conversando com o Felipe, eu convidei exatamente sobre essa questão. E a epistemologia das virtudes assim, acaba, né, de forma bem interessante, eu e o Felipe, a gente acaba pegando dois aspectos diferentes das epistemologias das virtudes e acabamos combinando o aspecto confiabilista, que o Felipe conhece de uma forma muito, muito boa, e eu acabei me aprofundando um pouco mais sobre a questão responsabilista, exatamente por levar um pouco mais para a questão da teoria moral. Então, é interessante que a questão das fake news ele acaba trazendo diferentes dimensões de ainda que seja um assunto, ele traz diferentes dimensões da filosofia, não somente a epistemologia, mas também como questões da filosofia moral, da filosofia política, e elas são todas necessárias para a gente poder entender esse fenômeno como um todo e podermos julgá-lo de forma, digamos, um pouco mais correta. Mas só foi uma pequena intervenção aqui sobre como o Felipe estava conversando sobre como surgiu o assunto, né? Eu achei que talvez, assim, porque realmente assim, toda a parte mais forte da epistemologia foi uma contribuição direta do Felipe. Obrigado por essa complementação, Daniel. Agora, faço a ressalva que eu não sou assim tão especialista na área de epistemologia, na verdade. Eu acabei me aventurando um pouco aqui, não tenho tanto traquejo quanto muitos de vocês que estão aqui participando. Mas, enfim, acabou sendo esse resultado, a gente tem obtido bons retornos com ele. O nosso horizonte de problemática, então, que eu queria frisar é esse, é o problema das fake news, que é um problema muito grave, né, que levou a OMS, né, a Organização Mundial da Saúde, a cunhar esse termo infodemia em 2020, por analogia ao termo pandemia. Né? Haveria um fenômeno de proliferação exagerada de informações e de mensagens falsas sobre o COVID, a Covid-19, sobre vacinas, etc. Né? E com uma capacidade de influência no comportamento das pessoas muito grande, né? Levando a prejudicar medidas de saúde pública no enfrentamento da pandemia. Agora, uma qualificação pandemia, né? Ele remete ao termo informação e, na verdade, o termo, se a gente for fazer uma breve análise do conceito de informação, ele é um termo factivo, né? Informação é uma mensagem basicamente verdadeira, não faz muito sentido falar de informação como uma mensagem falsa. Né? Se é uma informação, ela ipso facto conota um conteúdo verdadeiro. Então, o problema não é tanto com a proliferação de informações, mas mais exatamente com a proliferação de mensagens falsas, fake news, com o intuito de desinformar a população para certos fins de manipulação mesmo do comportamento das pessoas. Então, o problema, como a gente pontua já de cara no artigo, é mais com a qualidade de um subconjunto das informações que foi propagado, aí, principalmente por meio de redes sociais, né, máquinas de fake news, que prejudicaram a adoção de medidas de saúde pública nesse contexto da pandemia. Agora, o problema das fake news ele não surgiu ali, ele já é um problema antigo, ele já é um problema, por exemplo, que afetou o comportamento no contexto de eleições anteriores. Isso é documentado por alguns estudos, não vou me alongar aqui sobre isso. Influenciando
também comportamentos que a gente está vendo hoje mesmo, antidemocráticos, né, muitas vezes, e bastante Então, isso é um problema muito grave, né? A desinformação ele leva a outras formas de negacionismo também, não só sobre vacina, mas negacionismo climático também, por exemplo, né? Então, é um problema muito grave. E a questão que se coloca diante disso é que solução nós poderíamos avançar para combater de uma maneira eficaz o fenômeno das fake news. De modo a, por analogia com a pandemia, né, diminuir a curva das fake news. Daí que veio esse título nosso, epistêmica como uma vacina, fake news, um pouco metafórico para mais até esse título, né, como eu vou explicar logo. Houve medidas, como por exemplo de agências de checagem de fatos, né, que já contribuíram em alguma medida para diminuir essa curva de fake news, mas ela não é uma solução completa, né? Uma solução drástica talvez seria exagerado, seria extirpar as redes sociais, que é um dos principais meios de propagação das fake news, mas seria uma solução demasiado drástica, né? Como que varreria o bebê junto com a água suja, né? Para usar o clichê já famoso. Mas então, que outra solução a gente poderia ter, né? Não que fosse uma solução que anulasse, né? Na verdade, ela que complementasse medidas boas que já são adotadas, como a das agências de checagem de fatos, né? E aí surge, naturalmente, um foco na dimensão educacional, né? Como que a educação poderia contribuir, uma educação voltada para a formação do caráter intelectualmente virtuoso, né? E a nossa proposta é justamente essa, né? É trazer a epistemologia de virtudes, com a sua ênfase nas virtudes intelectuais ou epistêmicas, como uma parte de uma solução a esse problema. Agora, aí vem um aspecto, né, que é importante salientar, não é uma solução linear, não é a solução ao problema. Nós temos uma educação voltada para o cultivo de virtudes intelectuais, né, para a formação de ambientes, condições e de uma cultura de valorização de virtudes intelectuais. Não é a solução, seria muito simplório falar assim, mas é um aspecto importante a nosso entender, se a gente estiver certo, né? Isso é isso, no enfrentamento desse problema. Mas quando a gente fala de educação, e aí vem uma perspectiva particularmente minha, a gente sabe que não é do interesse da sociedade que a gente vive uma educação que as pessoas amplamente, né, tivessem esse tipo de cultivo, né? Então, eu acho que não dá para a gente falar de uma proposta dessa sem a rigor pensar aí numa outra forma de dinâmica social, né? Diferente daquela com os interesses capitalistas que a gente vive, né? Isso, da minha perspectiva, não é uma coisa que a gente tratou explicitamente no artigo, mas faz parte desse pensamento complexo, né, que a solução que a gente traz, ela carrega. Bom, a estrutura da nossa apresentação, então, vai ser a seguinte: o Daniel vai passar a apresentar o núcleo de uma análise do conceito de fake news, que foi articulado no começo do texto. No segundo momento, ele continua falando sobre algumas diferentes propostas que existem na literatura epistemológica
na interface aí com a filosofia social, diante do problema das fake news. Aí depois eu vou falar alguns elementos de epistemologia da virtude, para no final o Daniel voltar com que isso pode ser aplicado no contexto educacional, concretamente. Então, eu vou passar a palavra para o Daniel agora. Obrigado. Olá, mais uma vez. Então, bom dia. Então, continuando a apresentação do Felipe, né, como ele bem apresentou, antes da gente poder realmente chegar e tentar procurarmos uma solução acerca do que para as fake news, seria interessante entendermos o que é a ideia de fake news. Fake news em si tem duas possibilidades, né? Uma coisa é o fenômeno em si, antes de ser denominado fake news, e outra coisa é a gente realmente entender a ideia de fake news, né? Esse termo fake news. O fenômeno, muitas vezes, alguns autores trouxeram como esse fenômeno, ainda que não fosse denominado fake news, ele é muito semelhante com aquilo que nós normalmente chamaríamos de propaganda política. E propaganda política não no sentido de uma propaganda como a gente vê na TV, onde aparecem aquelas pessoas muitas vezes engraçadas, fingindo que são Robin, ou então lutando num teatro. Não. É propaganda no sentido mais insidioso, das pessoas tentarem corroer a base política local, tentando trazer algo novo, muitas vezes em cunhos revolucionários. E o revolucionário aqui pode ser não somente no sentido revolucionário progressista, como muitas vezes é visto num certo campo de vista de esquerda, mas também do ponto de vista da direita, um campo revolucionário reacionário. Mas a ideia das fake news, por exemplo, como a gente pode ver aqui, ele surgiu nos Estados Unidos. Acho que, se não me engano, o primeiro uso do termo de fake news foi mais ou menos em 1800 e alguns, em pouco, né, não me falta a data exata, mas ele foi exatamente para lançar um tipo de jornalismo que falava mentiras. Mas era um tipo de jornalismo que falava mentiras, não de uma forma como a gente chamaria de imprensa marrom, mas sim de uma forma intencional. É um jornalismo quase satírico, né? O termo fake news, como na realidade, assim, uma coisa que me interessou muito o termo fake news é que eu já tinha escutado esse termo por volta dos anos 1999, já tinha escutado esse termo com muita antecedência, né, 2000 e pouco, porque existem certos programas nos Estados Unidos que são chamadas The Daily Show, depois teve o Cover Report, tem The Onion, e aqui no Brasil, por exemplo, nós temos o Sensacionalista. E a ideia de fake news não é antigamente voltada propriamente ao conteúdo passado, mas sim a um tipo de versão de quase jornalística, né, de um tipo de sátira que tomava uma espécie de formato jornalístico para passar certas mensagens. Muitas dessas mensagens, na realidade, eram extremamente críticas. Normalmente criticavam ou a forma como o jornalismo era feito ou a forma política. Na realidade, é interessante que a ideia de fake news, ao contrário dos dias de hoje, era uma ideia bem até interessante, porque era um tipo de sátira jornalística, mas crítica à política e ao jornalismo. Somente que esse termo houve uma ressignificação exatamente com o então candidato Donald Trump, quando ele começou a criticar certas emissoras, e também não somente certas emissoras, certas mensagens específicas com relação à sua história, e depois, quando ele se tornou presidente, começou a criticar certas dessas mensagens acerca da sua presidência. Tudo aquilo era chamado de fake news. Ele falava, isso é fake news, assim, isso é uma notícia falsa. Ele tentou utilizar isso de uma forma
que o Donald Trump deve ser dito que ele é um cara que ele consegue lidar e criar certos termos que acabam se popularizando. Então, ele sabe utilizar a mídia de uma forma muito boa. Então, ele acabou popularizando essa ideia de fake news, né? Então, e esse termo fake news realmente se tornou muito popular com ele. Não somente esse termo fake news, há outros termos como a ideia de fatos alternativos, uma série de termos que depois ficou conhecido como a ideia de pós-verdade, né? Mas a gente percebe o seguinte, que o fake news ele tem dois aspectos específicos, né? Principalmente quando a ideia de fake news foi utilizado pelo Donald Trump. Primeiro é com relação tem um aspecto semântico. A ideia de fake news ele sempre denota uma mensagem que seria falsa. Como o Felipe bem pontuou, não podemos chamar de informação, porque informação ela é conceitualmente algo que já seria verdadeiro. Não existe uma informação falsa, né? É contraditório dizermos que existe uma informação falsa. Na realidade, a mensagem é falsa. Isso depois, inclusive, existe um termo em inglês chamado misinformation, como a gente vai ver, que a gente tentou traduzir de uma outra forma, mas isso a gente vê daqui a pouco. Mas é interessante, então, que o primeiro aspecto do termo fake news é que quando alguém usa essa ideia fake news, denota uma mensagem falsa, ou um tipo de emissora falsa, mas aqui a gente somente está considerando a ideia das mensagens, e considera, assim, fake news, uma mensagem falsa. Mas esse é o primeiro aspecto. Existe um aspecto pragmático. E aqui a gente se baseou principalmente no texto do John Langshaw Austin, quando o Austin ele vai colocar o seguinte, existe uma divisão, existem tipos de atos de fala, quando a gente usa certas palavras, elas são constatativas, ou seja, elas descrevem o mundo, mas outras não. Elas, na realidade, elas não são mais constatativas, elas buscam fazer uma performance, elas têm uma espécie, é um ato no mundo. Quando a gente fala fake news, mais do que você dizer que uma mensagem é falsa, é uma acusação. Donald Trump, ele queria, na realidade, acusar uma determinada emissora e acusar uma determinada mensagem como sendo falsa. Ele está acusando aquela mensagem. E por que ele fazia isso? Ele queria influenciar o seu público contra aquela mensagem. Hoje em dia, esse tipo de atitude que o Donald Trump tomava ficou conhecido como dog whistle, né? Apito de cachorro, porque ele utilizava esse tipo de fala, isso é fake news, como quase um chamado para o seu grupo para atacar especificamente aquela mensagem ou atacar aquela emissora. Então, existem esses dois aspectos. Existe o primeiro aspecto que é semântico, claro, que é a designação de uma mensagem ser falsa, porém, existe esse aspecto de uma acusação, de você acusar aquela mensagem, de você buscar influenciar o seu público a ir atacar aquele grupo específico. Nesse sentido, nessa primeira forma como o Donald Trump começou a utilizar o termo fake news, o fake news ele tem uma função de rótulo. Pelo menos foi o que alguns estudiosos trouxeram. Você tem uma espécie de busca de conectar o termo a uma mensagem, de forma de deslegitimar aquela mensagem. Como ela sendo uma mensagem verdadeira, ou então como veículo de comunicação sendo como uma fonte de informações. Então, aqui a gente tem o primeiro uso da palavra fake news. Somente que esse termo fake news ele começou a ser suplantado por uma outra forma. E essa outra forma é a fake news como gênero. E aqui a gente já viu uma nova entrada do conceito de fake news. Depois, estudiosos começaram a considerar, porque a própria CNN e outros grupos jornalísticos começaram a dizer o seguinte, quem utiliza essa mensagem falsa é o próprio Donald Trump. E começaram a acusar que ele utiliza a ideia de fake news. Então, a ideia, por um lado, a gente tem a ideia como rótulo, é acusação específica, por outro lado, a gente tem a ideia de fake news como gênero, que indica que existe uma pseudo-informação que, na realidade, seria uma desinformação. Então, aqui a gente tem dois termos, a ideia do misinformation, que a gente traduz como pseudo-informação. E vai ter um aspecto muito relevante, por que a gente chama de pseudo-informação ao invés de chamar misinformação. A gente, na realidade, aqui também, utilizando uma pequena parte do histórico da construção do nosso artigo, eu e o Felipe, a gente teve um grande problema na tradução desse termo. Alguns locais traduziram como falsa informação.
Mas a informação, em termos conceituais, como a gente vem dito, já é algo verdadeiro. Então, ficou estranho a gente chamar de falsa informação, é contraditório, é um oxímoro ali vendo. Então, a gente preferiu a ideia de pseudo-informação, porque é algo que parece uma informação, mas não é uma informação. E ele tem um fim muito específico. Ele tem o fim de desinformar os indivíduos de forma a influenciá-lo. Então, nesse sentido, a gente não, né? A gente, na realidade, bebeu bastante da literatura e a gente percebeu que existem 3 aspectos muito relevantes dessa consideração do termo de fake news como gênero. O primeiro é que o fake news seria uma pseudo-informação. Na realidade, eles falam que é baixo nível de facticidade. Porque o que deve ser entendido é que fake news não é necessariamente uma mensagem falsa. Ela pode ser uma mensagem verdadeira. Somente que ela pode ser uma mensagem verdadeira descontextualizada, o que vai criar, em seu todo, uma pseudo-informação. Por quê? Porque quando você pega, por exemplo, uma mensagem que foi realizada em 2018 e joga ela para 2022, como se fosse algo afirmado nos dias de hoje, você gera uma descontextualização, você retira a mensagem daquele momento que ela foi utilizada e que poderia ter um motivo para ser utilizada naquele momento, e você tenta empregar nos dias de hoje exatamente para criar uma confusão no público. Então, assim, não somente existem formas desse tipo, mas existem também recortes. As pessoas recortam as mensagens ao invés de passar todo o contexto dela, toda a fala específica. Então, fake news ela é uma pseudo-informação porque ela não somente, muitas vezes, é uma mensagem falsa, mas também porque ela pode ser uma informação, mas é uma informação descontextualizada, o que vai gerar uma mensagem falsa. E aqui a gente faz uma pequena distinção conceitual entre informação, desinformação e pseudo-informação. Como informação seria qualquer mensagem verdadeira, que diz algo verdadeiro, aquilo é uma informação. Se eu, por exemplo, digo o dia está claro, né, é agora de manhã, não tem nenhuma nuvem, então isso vai ser uma informação. Por quê? Porque é uma mensagem verdadeira que eu vou levar a várias pessoas que podem não saber aquilo. Sim, o dia está claro, isso é uma informação. Por outro lado, a gente já tem a ideia de desinformação. Desinformação já é um uso pragmático das mensagens, porque a desinformação ela não pensa necessariamente no conteúdo, ela pensa no uso específico da linguagem para enganar o interlocutor. E para enganar esse interlocutor, ela não faz necessariamente o uso somente de mensagens falsas. Ela pode também fazer o uso de mensagens verdadeiras. Né? Então, por isso que eu digo aqui, é o uso da linguagem. Ela não se compromete com a qualidade da mensagem. A mensagem pode ser verdadeira ou falsa, desde que ela engane o interlocutor. Ela pode ser descontextualizada. E, por sua vez, temos a ideia de pseudo-informação, que seria uma mensagem falsa que é transmitida como se fosse uma informação. E esse é um ponto muito importante da pseudo-informação. Que uma mensagem falsa, ela pode ser declaradamente falsa e pode ser simplesmente algo falado. Mas o que caracteriza de uma forma muito interessante as fake news, que é o fato dela ter uma roupagem específica. Elas são apresentadas como se fossem vindas de um veículo informativo verdadeiro. Elas possuem toda uma estrutura, elas possuem uma estrutura sintática, muitas vezes semântica também, com o uso de certos termos. Elas possuem... e aqui eu e o Felipe, a gente pensou não somente em trazermos as fake news no sentido de falas, mas também de fotos. Muitas vezes existem certos, vamos colocar assim, memes e fotos que são travestidas de como se fossem de uma mídia específica, como se fossem da CNN, alguma coisa do tipo, ou então da Globo, e ali é descontextualizado. Há pouco tempo, por exemplo, houve exatamente isso, foi quando o Jornal da Globo, a Renata Vasconcelos, falou que o então candidato Lula estaria na frente do presidente também candidato Jair Bolsonaro. Somente que foi veiculado exatamente um recorte dessa mensagem, colocando Bolsonaro na frente e o Lula atrás.
Então a gente vê aqui uma informação que os dados são totalmente verdadeiros, somente que inverte os candidatos. Então a gente tem uma mensagem que tem claramente uma roupagem informativa. Ela acaba adquirindo uma legitimidade informacional, a gente chamou isso, porque ela é apresentada como se fosse de uma grande mídia. Então, as fake news, muitas vezes, elas dependem de toda uma relação específica com esse tipo de estrutura, sem a qual ninguém acreditaria nela. E isso, então, digamos, o que torna a fake news diferente um pouco, ou pelo menos um pouco mais específica, do que a ideia de propaganda política da forma antiga. Antigas propagandas políticas, por exemplo, norte-americanas, eram simplesmente papéis jogados de avião sobre um país, falando, olha, o comunismo é ruim, olha, o capitalismo é bom. Isso não tem propriamente uma legitimidade informacional. É um avião jogando um papel. Como é que as pessoas vão... Por que as pessoas vão acreditar nisso ou não? Isso é diferente, por exemplo, quando você vê algo que supostamente seria do Jornal Nacional, que o recorte foi extremamente perfeito, a construção foi muito bem feita, então que passava realmente a entender como se fosse do Jornal Nacional. Então existe toda uma legitimidade aqui. Foi um veículo de informação que é considerado legítimo na sociedade, ou pelo menos legítimo até um certo ponto, e isso teria um formato informativo. E não somente, né? Depois de um tempo, vários sites de notícia começaram a adquirir toda uma espécie de formato para passar como se fosse uma espécie de... aquele conteúdo como se ele tivesse, né, uma estrutura informativa, apesar do site ser claramente criado para fake news. Então, esse seria... A gente tem o primeiro aspecto, que é a fake news são pseudo-informação. Por sua vez, as fake news elas possuem esse formato, né, informativo. Terceiro, fake news eles são criados sempre com o intuito de enganar. Fake news eles são criados, não necessariamente, aqui a gente tem que falar, elas não são necessariamente criadas para enganar do ponto de vista político ou para gerar mensagens com questões de saúde. Fake news, muitas vezes, elas também são geradas por dois motivos. Primeiro, como uma espécie de trote, e o segundo também para o veículo de ganhar dinheiro. Alguns textos que lidavam com fake news, eles tentavam distinguir fake news, por exemplo, de trotes de propaganda política e de, por exemplo, de formas dessa propaganda mais, tipo advertising, né, que a gente vê chamado de... são aquelas pequenas, muitas vezes, quando a gente entra em alguns sites, aparece uma série de quadradinhos que falam, olha esse remédio revolucionário, e daí aparece quase como se fosse vindo de uma fonte de informação, né, bem legítima. Clickbait. Obrigado, Verônica. Exatamente, clickbait. Né? Só que, se a gente perceber, todos esses, o clickbait, essas fontes de propaganda política, essas fontes de trote, essas fontes mais diversas possíveis, elas fazem uso de fake news. Não é que elas são diferentes de fake news, não. Elas são outra coisa de fake news. Depende. Elas não são rótulo fake news. Elas usam fake news, porque elas possuem também essa forma informativa, esse formato informativo. Então, a gente imaginou que isso, na realidade, seria um erro. A gente tentar colocar como tipos de veiculação específica, como sendo diferente de fake news. Não, essas veiculações específicas, elas podem fazer uso da fake news. Então, a gente colocou fake news como tendo esse intuito deliberativo de criar desinformação, mas, como esse intuito de desinformação ele é o central na ideia de fake news, de realizar um tipo que a pessoa faça um tipo de comportamento, a gente aproximou a ideia de fake news muito menos a ideia da mentira do que o Frankfurt chamou de bullshit, que a gente traduziu por balela. Porque a ideia de balela, para Harry Frankfurt, é quando você não se preocupa com se aquela mensagem é verdadeira ou falsa. Você só se preocupa em influenciar o seu interlocutor. E exatamente fake news são isso. Quem faz uso das fake news não se preocupa
se as fake news de verdade são mensagens verdadeiras ou mensagens falsas. Elas simplesmente fazem uso daquelas mensagens, de fato, a influenciar o seu interlocutor. Por isso, há nas fake news muitas mensagens descontextualizadas, mas, ao mesmo tempo, há certas mensagens ali naquele grupo de fake news, alguma outra mensagem que são verdadeiras. Muitas vezes, uma série de mensagens verdadeiras, mas estruturadas de uma tal forma que a conclusão não se segue. Ou seja, a gente tem basicamente mensagens verdadeiras que levam a uma conclusão falsa. A gente tem um erro lógico, um erro estrutural aqui. Então é por isso que a fake news é muito mais complexo do que uma mera mentira. A fake news não é simplesmente uma mera mentira. A fake news pode ser uma estrutura de mensagens verdadeiras, uma estrutura de informações que, no entanto, levem a uma conclusão falsa. Ou então uma conclusão extremamente exagerada. Existe uma falácia ali. Fake news, muitas vezes, eles fazem uso do aspecto linguístico como um todo. Eles vão muito além dessa ideia de mensagem verdadeira ou falsa. Mas elas não deixam de ser uma pseudo-informação, porque elas geram no total aquilo é falso. Fake news não é simplesmente, então, um aspecto, é a mensagem como um todo. Então, por isso, a gente tentou entender isso como sendo uma balela, e não propriamente uma mentira. E isso nos leva à questão, como a gente poderia, então, tentar pensar em soluções às fake news? Como o próprio Felipe já trouxe aqui, existe um grupo de soluções que foram chamadas de soluções estruturais. Essas soluções, elas visam corrigir ou reestruturar o próprio meio de comunicação. E essas soluções, elas foram, até de um certo ponto de vista, bem-sucedidas. A gente viu, por exemplo, como houve forças-tarefas pelo poder público e organizações internacionais, por exemplo, a OMS, uma organização internacional, e ela lançou cartilhas contrárias a fake news. O poder público brasileiro, principalmente no formato do TSE, tentou corrigir exatamente através do meio legal, aqueles canais que propagassem fake news, retirá-los do ar. Por outro lado, a Alemanha também teve um grande envolvimento do poder público, mas não somente nesse sentido de retirar do ar, mas colocar informações verdadeiras. E isso, por exemplo, foi feito pelo Twitter e pelo Facebook depois, que houve uma espécie de diagnóstico e alerta de fake news pelas próprias companhias. A Twitter começava a postar. O interessante é que muitas pessoas começaram a alegar que isso seria uma espécie de quebra, uma censura, quebra de liberdade de expressão. É interessante, a pessoa está sendo permitida falar, somente que lá embaixo tem um pequeno selo de qualidade dizendo, olha, o que essa pessoa está falando é contestável, e a pessoa falava que isso era quebra de liberdade de expressão. Né? Só por essa fala a gente percebe que fake news não são uma questão de liberdade de expressão, mas isso a gente pode deixar depois para nossas conversas. E, por fim, a gente tem os serviços de checagem de fatos. Serviços de checagem de fatos, por exemplo, existem inúmeros hoje em dia. Mas, um tempo atrás, mais ou menos no ano de 2013, porque fake news já existe há um tempo, gente. É isso que a gente tem que pensar. Depois de um tempo que o sensacionalista apareceu e começou a criar piadas, outros sites tentaram criar essas mesmas piadas, somente que eles não eram tão bem-sucedidos quanto o sensacionalista, e as suas piadas muitas vezes eram passadas quase como se fossem verdadeiras. E as pessoas de fato acreditavam, e estavam compartilhando muitas mentiras pela internet. Então a gente teve sites como Só Boatos, que buscavam a geração dessas mentiras. E hoje em dia nós temos Facto Fake, por exemplo, da Globo, né, que tenta mostrar se aquilo é verdadeiro ou não. A gente tem uma série de... Cada jornal atualmente tem o seu próprio serviço de checagem. Mas o serviço de checagem ele tem um problema. Ele é insuficiente. Ou melhor, a solução estrutural como um todo é insuficiente. Porque muitas das pessoas que veem essas soluções estruturais, elas vão dizer isso é falso. Tem muitas pessoas que veem os serviços de checagem e falam isso é falso. O serviço de checagem está simplesmente seguindo um grupo poderoso e está dando aqui uma fake news. O próprio serviço de checagem é fake news. O Twitter está compartilhando fake news. Nós temos uma ministeriocracia, né? Uma espécie de tirania dos ministérios públicos por combater as fake news.
Então, a gente percebe que a solução estrutural ele tem esse problema que ele é muito frágil, porque as pessoas elas têm que reconhecer que suas próprias crenças são falsas. E se elas não tiverem essa motivação, elas não vão reconhecer. Um outro problema, também já apontado pelo Felipe, era, vamos retirar do ar esses meios de comunicação. E não, a gente, como, por exemplo, a China faz isso. E aí já seria uma grande interferência direta nas liberdades individuais das pessoas. Aí deve ser dito que seria uma interferência na liberdade individual. Mas a solução estrutural, de qualquer forma, ela seria fraca exatamente por esse aspecto. Como as pessoas poderiam reconhecer que suas crenças são falsas? E aqui vem um complemento, como o Felipe bem colocou. Não é uma a gente não quer suplantar, a gente quer complementar. E aqui são duas abordagens que devem ser feitas de forma conjuntas, que seria a solução que a gente chamou de solução educacional, que seria o cultivo das motivações adequadas para a pessoa buscar a verdade e reconhecer que ela acreditava na mentira e buscar a verdade. E existe muitas formas de você imaginar essas buscas possíveis, né, essas abordagens educacionais. Algumas delas são chamadas de pensamento crítico, outras alfabetização midiática crítica, existem inúmeras. Mas todas elas, a gente começou a pensar, elas são dentro de um âmbito da epistemologia da virtude. Inclusive porque muitas dessas abordagens, elas visam criar capacidades. Mas ainda que a criação de capacidade seja extremamente importante, um ponto que a gente vai visar não adianta somente a criação de capacidades. A gente precisa também criar as disposições e motivações. Então, a gente precisa reunir aqui dois aspectos que muitas vezes a teorias da epistemologia da virtude colocam como se fossem duas correntes distintas da teoria da epistemologia da virtude. Uma, a corrente confiabilista, que depois o Felipe vai entrar mais sobre essas correntes, a confiabilista, e a outra abordagem responsabilista. Mas, na realidade, nós também vemos essas duas abordagens como complementares, elas não se contradizem. Ao contrário, principalmente para a abordagem educacional, elas são extremamente complementares. Então, agora a gente vai passar exatamente para uma análise aqui da questão desse tipo de epistemologia das virtudes, o que seria epistemologia das virtudes, o seu contexto, e eu vou passar a palavra mais uma vez ao Felipe, que ele vai continuar, e depois a gente vai falar um pouco mais sobre a questão da educação mesmo a partir de uma epistemologia da virtude. Então, se o Felipe agora puder continuar, por favor. Obrigado, Daniel. Vou continuar, então. Queria frisar que realmente essa proposta de uma educação voltada para o cultivo de virtudes intelectuais, ela tem que ser pensada realmente de forma complexa, né, para usar o termo do Edgar Morin, ou dialética, como colocaria o Merleau-Ponty, né? Por oposição a um pensamento linear, não é isso que você colocando você vai resolver, você tem que pensar isso dentro de uma configuração complexa de acontecimentos, né? Em que você precisa pensar habilidades que só são desenvolvidas dentro de um contexto, mas esse contexto precisa de ação para ser modificado. Então, uma coisa vai modificando, retroalimentando a outra, e não é só uma proposta assim, pensada em isolado que soluciona as coisas, né? Então, queria frisar esse ponto. Vou fazer uma breve contextualização da epistemologia de virtudes, que é essa tradição de pensamento no campo da epistemologia, né, geral, né, do conhecimento, numa formulação que nós adotamos nesse trabalho, né, que, como o Daniel falou, envolve uma espécie de síntese dessas duas vertentes principais, como são classificadas comumente na literatura, uma vertente responsabilista e uma vertente confiabilista. Né? Bom, eu queria situá-las dentro do campo das análises do conhecimento. Nós partimos aqui
basicamente da análise clássica ao padrão do conhecimento, segundo a qual o conhecimento é um pensamento que atinge a verdade por meio de uma justificação. Só que essa justificação, essa cláusula de justificação em especial, ela é pensada dentro dessa tradição da epistemologia de virtudes, em termos de virtudes intelectuais ou epistêmicas, né? O que configuraria a condição de justificação seria ação realizada a partir de virtudes intelectuais ou epistêmicas, né? Como colocam os proponentes maiores dessa abordagem, que incluem o Sosa, Ernst Sosa e a Linda Zagzebski, né, dentre outros. A gente não vai apresentar uma versão específica aqui, mas sim uma leitura que a gente faz, sintetizando aspectos dessas principais vertentes. Então, partindo dessa análise clássica do conhecimento, apesar de problemas que ela possa ter, ela ainda parece se mostrar uma ferramenta conceitual útil para a gente pensar o conceito de conhecimento. Né? E a epistemologia de virtude, justamente, ela nessa leitura que a gente faz, ela procura contornar alguns dos problemas que foram apontados na análise clássica por essa chave do conceito de virtude intelectual. Vou dar uma palavrinha em seguida sobre isso. Pois bem, quando a gente faz uma análise filosófica de um conceito, qualquer que seja, a gente tenta elucidar esse conceito, no nosso caso aqui, o conceito de conhecimento, que é chave, existem alguns desideratos, algumas coisas, ou seja, que se espera que essa análise satisfaça para se mostrar boa o suficiente para merecer o nosso aval em alguma medida, né? E esses desideratos, né, costumam ser, não se mostrar uma análise demasiado ampla, a ponto de que contasse como conhecimento coisas que não merecem, não deveriam contar como conhecimento, situações que tampouco ser uma análise demasiado restritiva, a ponto que deixasse de fora casos prototípicos de conhecimento, no caso. Não ser uma análise viciosamente circular, né, em que o conceito de conhecimento figurasse na análise, e assim a gente cairia numa circularidade, não andaria muito na elucidação do conceito. E também ela tem que ser uma análise informativa o suficiente, o que envolve não incluir condições meramente negativas, dizer tais coisas são condições para ver conhecimento, com exceção de tais cenários. Aí não seria satisfatório isso, porque precisa explicar por que esses tais casos não seriam satisfatórios. Então, uma cláusula meramente negativa, ela não, no geral, ela não costuma ser interessante para uma análise de um conceito. Bom, o que acontece é que, como muitos de vocês sabem, a análise clássica do conhecimento, né, que remete lá a Platão, Meno e tal, ela foi alvo de críticas que tentaram apontar que ela redunda em um ou outro problema em relação a esses desideratos, né? E uma das críticas mais famosas que foram feitas, né, provavelmente mais famosa, ficou conhecida como um problema de Gödel, né? Vou me alongar aqui, em razão do tempo, mas ela procura elucidar que a gente poderia ter pensamento verdadeiro e justificado, mas que não mereceria ser tomado como conhecimento, porque envolveria uma sorte, chamada sorte epistêmica, envolveria um acidente ali, que tornaria a atribuição de conhecimento problemática, contra-intuitiva. Surgiram várias tentativas de remendo ou de propostas alternativas à análise clássica, né? O Michael Clark, por exemplo, no mesmo ano, 1963, em que foi publicado esse texto do Gödel, né, que ele apresentou o problema, o Clark ele tem que fazer um remendo
propondo que, se a gente considerar que a agente envolvido, formula um pensamento sem pressupor razões falsas, aí a gente contornaria o problema do Gödel. Só que, por sua vez, essa análise do Clarke, ela parece se mostrar demasiado restritiva, ela cai no problema do desiderato de não ser uma análise demasiado restritiva, porque parece que há há situações que a gente considera que os agentes têm conhecimento, mas pressupondo, no pano de fundo, algumas razões que não são bem verdadeiras. Eu estou falando de uma maneira bem resumida aqui, em razão do tempo. Surgiram outros esforços, como no caso do Goldman, uma análise causal do conhecimento. O próprio Goldman depois abandonou essa análise e formulou o que ficou conhecido como confiabilismo, né, na sua versão clássica. Por sua vez, a proposta goldmaniana, confiabilista, foi alvo de várias críticas, né? Uma dessas críticas famosas está relacionada com a questão do valor do conhecimento, né? Procura mostrar que a análise do Goldman não acabaria distinguindo entre um conhecimento e o valor que pode ter um pensamento simplesmente verdadeiro. Então, não daria conta de explicar o chamado valor, o caráter laudatório das atribuições de conhecimento, né? E tem um outro problema que foi apontado pelo Corre, dos cenários céticos, que nos cenários céticos radicais, pelo confiabilismo não haveria justificação em nenhum caso, né? Mas isso é contra-intuitivo, porque parece que se os cenários céticos são em tudo que no campo fenomênico igual ao que a gente está vivendo, então isso tem casos prototípicos de que a gente atribui justificação a esses casos. Pelo confiabilismo clássico goldmaniano, não haveria justificação, porque os processos cognitivos, memória, raciocínio, percepção, estariam fabricando pensamentos sistematicamente falsos. Então, a análise confiabilista, a gente não teria justificação, né? Contra-intuitivamente. Bom, as epistemologias da virtude surgiram, em parte, nesse cenário, também num cenário de debate sobre a justificação epistêmica, que eu vou abreviar aqui, né? Mas é uma tradição que parece contar com vantagens na superação desses problemas que foram apontados em alguma medida, né? Parece superar em alguma medida, pelo menos nos cenários apontados pelo Gödel, né? Muitos casos Gödel, parece explicar, ter uma explicação do valor do conhecimento, caráter laudatório do conhecimento, e também parece dar conta do fato de que em cenários céticos radicais nós temos, sim, justificação nos casos prototípicos. E a chave de leitura nessa formulação que a gente adota, justamente seguindo ambas as vertentes, né, está no caráter ativo, da cognição, né? A justificação ela se dá quando a gente tem atos que são alicerçados em virtudes intelectuais ou epistêmicas, né? Então, a cognição, né, a memória, o raciocínio, a percepção, né, e afins, elas são ativas, não são passivas, como parece ser pressuposto lá no confiabilismo clássico. Elas são constituídas de ações, comportamentos situados no meio. E são ações que envolvem a exemplificação desses padrões de comportamento, padrões de ação que a gente chama de virtudes, especificamente padrões de comportamento que têm uma função epistêmica, daí a qualificação de virtude epistêmica.
são padrões de ação, ou seja, que tem como função básica atingir a verdade ou o entendimento. Então, essa é a marca especificamente epistêmica dessas virtudes. São padrões de comportamento aos quais se aplicam juízos normativos, né? Virtudes são coisas tanto epistêmicas como morais, coisas que são objeto de juízo normativo, são coisas que a gente diz que a gente deveria ter. E, bom, existe uma questão sobre em que medida as virtudes epistêmicas, elas são virtudes morais ou não. Para nossos efeitos aqui, isso não é crucial, né? Mas a gente pode até conceder que, no sentido amplo, elas podem ser incluídas como uma parte das virtudes morais, com a qualificação de que elas têm essa função específica, né? E no sentido amplo de moralidade, porque é objeto de juízo normativo sobre como deveríamos agir no contexto social. Bom, a vertente responsabilista, ela tende a enfatizar traços de caráter que se qualificam como virtudes epistêmicas, né? Traços de caráter como de ser alguém meticuloso, cuidadoso no trato com, por exemplo, as mensagens que a gente recebe por meio de mídias sociais, cuidadoso ao receber uma mensagem, checar, né? Realizar uma checagem dos fatos, para ver se de fato eles conferem, né? Ter um cuidado com nossos processos perceptuais também, para não deixar ludibriar facilmente. Então, no contexto científico também um traço de caráter como de ser íntegro, né? Já a vertente confiabilista, ela, né, seguindo o confiabilismo clássico, ele tem esse foco nos processos cognitivos de memória, percepção, raciocínio dedutivo, raciocínio indutivo, abdução, né, o que for, né? E essas abordagens a gente vê como tendo simplesmente focos diferentes, mas que se complementam, né? Quando a gente fala a gente lança esse foco responsabilista, a gente está falando de meticulosidade, por exemplo, que é uma coisa que é desejável nos processos cognitivos, de memória, de percepção, de raciocínio, né? É apenas uma forma de qualificar o pano de fundo desses processos comportamentais cognitivos, né? Então, a gente não vê como coisas excludentes, mas sim como que se complementam. O nosso foco, a bem dizer, nesse texto, não é defender, não é responder a críticas que foram formuladas a essa visão de conhecimento, mas, por outro lado, ao apresentá-la, mostrar que não é uma escolha totalmente arbitrária, mas sim que possui aspectos interessantes, né? Então, ela parece dar conta de, pelo menos, muitos casos Gödel. Ela vai apontar que ali não havia a satisfação da cláusula de justificação, né? Não houve ações mediadas ou que exemplificam padrões de comportamento virtuosos, né? Por uma coisa acidental, passiva, né? Essa ênfase no caráter ativo da justificação, ela dá conta de explicar por que o conhecimento é algo laudatório, tal como eu gosto muito da analogia que o Sousa usa, do arqueiro, da arqueira, né? Que atinge o alvo não por acaso, alguém que vai lá a esmo e lança por acaso atinge, né? Na segunda vez provavelmente não vai atingir. Agentes virtuosos, eles são como arqueiros que têm uma habilidade construída por detrás,
que requeriam um esforço, uma canalização de energia para desenvolver aquele conjunto de habilidades complexas que permite atingir o alvo com certa fidedignidade. Então, isso explica o caráter laudatório do conhecimento, né? Não é algo passivo que cabe de ser, é alcançado, de fato. E também, em relação ao problema do cenário cético radicais, que acontece que ali há, sim, justificação, conquanto a gente tem os padrões de ação relevantes, né? Evidentemente que, às vezes, o pessoal imagina cenários céticos que não são inteligíveis, porque se imagina um cérebro despido de um corpo. Não, a gente está pressupondo que existem padrões de ação no ambiente, e enquanto há padrões de ação num ambiente situados ali, que exemplifiquem aquilo que a gente chama de virtudes epistêmicas, né? A gente tem justificação, por mais que isso não signifique sempre atingir a verdade. Pode falhar na função, mas a justificação ela se dá na medida que você tenha, por exemplo, um padrão inquisitivo, cuidadoso, de checagem, de percepção, né, visual, por exemplo, em vários casos que costumam ser mencionados, né, nesse tipo de discussão. Bom, então não é uma escolha totalmente arbitrária. Essa abordagem, por mais que ela também seja alvo de críticas, ela parece ter algumas vantagens em relação a algumas das propostas que foram formuladas, muitas das propostas que foram formuladas nesse cenário epistemológico. Vou passar a palavra para o Daniel agora, que ele vai, então, falar de como a nossa proposta articula essa concepção das virtudes intelectuais epistêmicas, do cultivo delas na formação de uma cultura de virtudes intelectuais, né, no contexto educacional, para ajudar nessa diminuição da curva de fake news. Obrigado. Bem, então voltando aqui à questão, uma das pontos mais interessantes, talvez, da epistemologia das virtudes, seja não somente toda essa questão epistemológica que o Felipe trouxe, mas também o fato de que abre a possibilidade de que exista agora o aprimoramento, o ensino da epistemologia. Agora, a epistemologia não é somente mais uma área da análise acerca do que seria o conhecimento, de como podemos chegar ao conhecimento, mas também a gente ensina a possibilidade de alcançarmos o conhecimento. Se a gente for pensarmos mesmo ao longo da história da filosofia, essa abordagem não é nova. A abordagem de um ensino ou de cultivo de virtudes para a criação de uma espécie de epistemologia, né, para uma espécie de criação de indivíduos virtuosos, mas do ponto de vista epistemológico, já surge, por exemplo, em Platão e Aristóteles. Aqui eu acabo acentuando Aristóteles, mas isso já há no Platão. Se a gente for pegar, por exemplo, a ideia do mito da caverna, muitas pessoas sempre falam a questão do filósofo saindo da caverna, mas o filósofo retorna exatamente para dialogar. Né? Existe essa necessidade, existe um fundo pedagógico muito forte na ideia da filosofia, da necessidade do diálogo com o outro. Aristóteles também coloca isso. Aristóteles coloca como boa parte da polis só pode se fundamentar dentro de uma educação. Não é à toa que ele passa ou até um capítulo e um pouquinho mais, com certos trechos no seu Escrita Política, falando sobre educação dos cidadãos. Né? Platão também dedica muito seus escritos sobre educação. Somente através da educação e somente através da criação de um povo virtuoso, não somente do ponto de vista moral, mas também do ponto de vista intelectual, realmente a gente conseguiria ter uma sociedade minimamente boa o suficiente para o seu progresso, vamos colocar assim. Né? Mas ainda que a gente veja que esse ponto de vista grego, né, tem essa ideia da paideia, do ensino, realmente apareça ali, não significa que isso tenha morrido. Hoje em dia, retornou.
uma das coisas mais interessantes, talvez, desse conjunto de palestras que a gente viu ontem e hoje, foi exatamente o foco nessa questão educacional. E a gente vê que existe, interno à ideia da epistemologia das virtudes, pelo menos muito dos teóricos que lidam com a epistemologia da virtude, é uma espécie de concepção de que um dos fins da educação seria de formar agentes epistêmicos virtuosos. O que seriam agentes epistêmicos virtuosos? Um agente epistêmico é um agente, alguém que procura saber o que é verdade ou não. Mas não adianta somente você procurar saber o que é verdade. Você tem que procurar saber o que é verdade, mas dentro de disposições adequadas. Como o Felipe bem colocou, o confiabilismo tenta colocar quais seriam essas disposições. Ainda que muitas outras disposições também a corrente confiabilista coloca dentro do ponto de vista de você deve ser uma pessoa aberta para escutar os outros, você não deve ter mente fechada com suas próprias ideias. Então, existe toda uma gama aqui específica, não somente de capacidades intelectuais, mas também de disposições comportamentais e motivacionais para lidar com os outros agentes epistêmicos. Então, a gente busca realmente que a educação, mais do que seria transmissão de conteúdo, como a gente tem sempre essa ideia de um ponto de vista conteudista, que a gente tem que formar indivíduos para o conhecimento, não, a gente tem que formar indivíduos virtuosos, porque a formação desse caráter virtuoso faz com que o indivíduo seja capaz não somente de aprender na escola, mas também fora da escola. E essa perspectiva, ela toma, talvez, ela teve em seu ápice contemporâneo nas palavras do John Dewey, um filósofo pragmatista americano, muito conhecido pelos seus escritos de educação, que ele coloca que a educação, mais do que formar uma pessoa virtuosa do ponto de vista individual, ele coloca que virtudes são sociais, como Aristóteles colocaria. Virtudes nunca são aspectos solitários, aspectos individuais, mas são aspectos que lidam com a sociedade como um todo. Então, nesse sentido, Dewey vai dizer o seguinte: quando nós geramos agentes virtuosos, do ponto de vista educacional, quando agentes epistêmicos virtuosos, a gente vai criar indivíduos para a sociedade. A gente contribui para a criação de uma sociedade que ele vai chamar de sociedade democrática. Uma sociedade democrática em diferentes níveis. Uma sociedade democrática porque, por um lado, é um indivíduo que ele vai se reconhecer não mais como sendo o centro do conhecimento, mas somente um daqueles que podem possuir conhecimento, levando aquilo que os outros vão dizer a ele de igual postura, ou seja, há uma postura de igualdade da percepção do conhecimento. Todos podem conhecer e todos podem contribuir para o conhecimento. E o segundo ponto, existe quase um ponto de vista moral aqui, novamente retornando à ideia de igualdade. Quando você começa a tomar o outro como alguém que pode contribuir com o meu conhecimento, você começa a tomar um outro como um igual, desse ponto de vista, inevitavelmente isso vai levar para um outro campo de vista, um campo de vista mais moral. Tivemos uma palestra muito interessante ontem do Duncan Pritchard, que ele fala exatamente isso, como isso, quando foi feito nas prisões, o ensino de certas virtudes intelectuais acabou respingando do ponto de vista de um comportamento moral. E isso também se dá em Dewey. Então, esse conhecimento é uma construção social. E é uma construção social que acaba sendo capaz exatamente de um terreno democrático. Mas também não somente capaz de um terreno democrático, mas que cria um terreno democrático. Infelizmente, eu deveria ter revisto melhor aqui o slide, mas que essa ideia de a criação de agentes virtuosos é a ideia de criação de um terreno democrático. Porque os agentes estão motivados a buscar a verdade e analisar as mensagens, e para isso eles vão levar sempre os outros em sua igualdade. E um terreno desse tipo, um terreno onde eu vou levar o que o outro fala a sério, mas eu também devo sempre levar o outro com pé de ceticismo. O ceticismo aqui, por exemplo, como a gente vai colocar teorias de percepção como pensamento crítico, o ceticismo é quase um ceticismo metodológico cartesiano, vamos dizer assim. A gente sempre adota uma postura de não sei se é verdade ou não, para depois analisarmos se é verdade ou não. Ou seja,
antes de acreditarmos em algo, a gente deve sempre analisar e buscar diferentes opiniões para ver se aquilo é verdade ou não. Um terreno de pessoas, de agentes epistêmicos virtuosos, dificilmente seria um ambiente onde fake news conseguiriam se propagar. Porque eles parariam as fake news antes da sua propagação. E aqui, novamente, a metáfora da vacina talvez caiba, porque a vacina é nada mais do que criar quase um terreno inóspito para a proliferação do vírus. Porque como você já tem os anticorpos contra aquele vírus, aquele terreno, o vírus não vai conseguir se propagar. E é a mesma coisa, agentes virtuosos são quase como os antivírus da própria fake news, a gente poderia dizer. Então, nesse sentido, a gente coloca que realmente existe a possibilidade da criação sempre de um terreno virtuoso através desse cultivo e ensino. A gente não busca muito dizer como é que deve ser esse ensino, na realidade existem muitas abordagens. Ao nosso ponto de vista, essas abordagens elas são complementares, dificilmente essas abordagens elas suplementam uma outra. Tá? Elas podem ser nunca suficientes, mas possivelmente elas sempre, em alguns aspectos, elas sempre são necessárias, elas sempre são minimamente combináveis. A gente acaba criando uma grande abordagem que poderia contribuir. Bem, então a ideia central do que a gente quis passar foi exatamente que as fake news, tais como elas começaram a surgir nos dias de hoje, com esse formato informativo, elas podem ser bem atacadas e contraditas se existir uma educação de agentes virtuosos. Claro, essa educação de agentes virtuosos deveria ser combinado com uma solução estrutural, mas a educação virtuosa deve ser sempre vista como um dos fins da educação, porque sem ela, possivelmente, a gente não poderia realmente criar um terreno de onde a verdade seja propagada. Bem, eu agradeço aqui a atenção, e como aqui esse slide coloca, né, tornar aquilo que é falso um fato, né, tornar uma verdade, né, modificação exatamente desse fake to fact. Né. E é isso, eu agradeço a atenção de todos vocês, muito obrigado. Eu agradeço também pelo Felipe aqui, que eu tenho certeza que vai querer falar um pouco mais. E estamos abertos a qualquer pergunta sobre qualquer ponto do nossos slides. Obrigado. Eu também agradeço, só evidentemente que essa ideia de transformar fake no fato não é no sentido de esse chamado conflito de narrativas de uma coisa que é fake ser considerado fato, não, evidentemente que não é nesse sentido, mas no sentido de desmascarar o que é fato e primar, desmascarar o que é fake e primar pelo que é fato. Então, eu também agradeço pela atenção e agora podemos conversar um pouco a partir das perguntas e comentários de vocês.